Policarpo de Esmirna. No segundo século depois de Cristo, período de intensa perseguição aos cristãos, surgiu na cidade de Esmirna Policarpo, um homem de caráter reto, de alto saber e de fé robusta, que marcou a história pelo testemunho vivo de amor a Cristo e à Igreja. Policarpo é certamente um dos mais conhecidos mártires da Igreja cristã. Infelizmente, não há registro sobre a sua infância e sua formação familiar, mas, segundo a tradição cristã, Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Por ele também foi ordenado e colocado para pastorear a Igreja de Cristo, que ficava na cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade portuária da Ásia Menor. Sua localização é onde hoje está a Turquia. A cidade se orgulhava do culto que prestava ao imperador, e era lá que ficava o templo de Tibério. Obviamente que os cristãos se recusavam a queimar incenso diante da imagem do imperador, o que era interpretado como falta de lealdade ao império e até mesmo como traição. Eusébio de Cesareia relata que, por serem fiéis ao Senhor, os cristãos sofreram intensa perseguição em Esmirna. E quando Policarpo soube que o procuravam, e ante a insistência dos membros de sua igreja, saiu da cidade e se refugiou numa fazenda nas redondezas. Dias depois, quando seus algozes estavam quase a encontrá-lo, fugiu para outra fazenda. Porém, ao saber que um dos seus irmãos na fé havia sido preso e sob tortura revelou seu paradeiro, Policarpo decidiu não mais fugir e passou a esperar os seus algozes. Ao ser encontrado, ofereceu comida àqueles que vieram capturá-lo e pediu permissão para ficar a sós com Deus e permaneceu 2 horas em oração. Após ser preso, foi conduzido para ser queimado vivo. E quando entrou na arena, os pagãos gritavam: "Eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses." Diante do procônsul, foi persuadido a pensar em sua avançada idade e, para ficar livre, deveria jurar pelo imperador e maldizer a Cristo. Ao que Policarpo respondeu: "Vivi 86 anos servindo-lhe, nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer o rei que me salvou?" Quando por fim o procônsul ameaçou com feras e depois com a possibilidade de ser queimado vivo, Policarpo respondeu que o fogo que o procônsul podia acender durava somente um momento e logo se apagaria. Mas o do castigo eterno nunca se apagaria. Diante da firmeza de Policarpo, o procônsul ordenou que o queimassem vivo. E foi a própria população raivosa que apanhou galhos para a fogueira. Instante antes de acenderem o fogo, Policarpo levou os olhos aos céus e orou em alta voz. O fogo foi aceso, mas por causa do vento que soprava contra, aumentou a agonia de Policarpo, se prolongando profundamente o seu sofrimento, ao ponto que um dos soldados pôs fim à sua angústia e dor. Policarpo sofreu martírio quando tinha 86 anos. Era um dia de domingo, 23 de fevereiro de 155 d.C. A contribuição que Policarpo deu ao cristianismo, sem dúvida alguma, permeia os séculos. Seu testemunho de fé e os seus escritos são de grande estímulo a todo aquele que deseja viver piedosamente. Entre os seus escritos, destaca-se pela abordagem bíblica e pastoral a carta endereçada aos Filipenses. Policarpo está entre os gigantes, pais da Igreja, na galeria da fé.